Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo de número 39. Atos, capítulo de número 2, versículo de número 39, onde está a temática desta festividade, este culto de agradecimento ao nosso Deus. Você tem motivos para agradecer ao Senhor? Graças a Deus por isso. Atos, capítulo de número 2, versículos de número 39. Quem achou, diga amém. Está escrito: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. No 3, repete comigo o versículo 1, 2, 3. Porque... Tome assento adorando ao Deus que faz promessas. Aleluia. Queridos, é motivo de alegria estarmos aqui essa noite. E eu quero ser breve nos agradecimentos, visto que o tempo está curto para a exposição. Mas eu louvo a Deus pela essa rica oportunidade de estarmos aqui nessa noite, podendo engrandecer e glorificar ao nosso Senhor. Seja toda honra, toda glória, para todo o sempre. O motivo exclusivo de estarmos aqui é para adorar ao Senhor. Se você ainda não inculcou isso na sua mente, você está prestando um culto errado a Deus. Porque o culto para o Senhor é adorá-lo na beleza da sua santidade. Então a Ele seja toda honra, toda glória e todo louvor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso amigo, presbítero irmão Rubens, que é o líder dos varões aqui no setor 29, e que com muito carinho e coragem nos convidou para falarmos de Jesus e da sua palavra. Que Deus abençoe meu amigo Rubens, que Deus continue lhe dando graça e prosperando seus dias, lhe dando saúde, abençoando toda a sua família. Pastor Neto, é uma alegria revê-lo. Que Deus continue abençoando o Senhor grandemente, pastor Rodino, demais pastores aqui, que Deus abençoe. Daniel Bispo é patente alta já, pastor Rubens? Já está lá em cima, Que Deus abençoe, pastor Raimundo tá ali, pastor Ricardo, Deus continue dando graça. O nosso amigo, cantor Sandro Marques, lá de Pernambuco, Eita glória, Pernambuco tem crente de verdade, irmão. Sou do Ceará, mas aquela região ali do Nordeste tem crente de verdade. E aqui em Brasília, pastor, só tem crente de mentira? Não, aqui também tem. Louvado seja Deus. Tem alguém? Tem algum crente de verdade? Opa, tem alguns ali, glória a Deus, aleluia. Os que ainda não são vão sair daqui sendo verdadeiros adoradores, que adoram o Pai, porque Deus está procurando, não é cantor, não é pregador, Deus não está procurando obreiro, pastor, não, Deus está procurando adoradores, que adorem em espírito e em aleluia. Então que Deus continue abençoando os irmãos. Tem muitos irmãos aqui que não nos conhecem, graças a Deus por isso. Nós congregamos ali no setor 4, no Gama, com o pastor Dário, e os irmãos do Recanto conhecem muito bem o pastor Dário. É o pastor mais amoroso que eu conheço na minha vida, é o pastor Dário. E nós estamos ali servindo a Deus na sede, e é motivo de alegria estarmos aqui, amém? Então, sem muitas delongas, vamos para a palavra de Deus. Quantos querem ouvir a palavra? Queridos, o tema das Assembleias de Deus, ligada à nossa convenção geral, neste presente ano, é exatamente este: a promessa é para nós e para os nossos filhos. E pela pura misericórdia de Deus, nós temos ministrado em alguns eventos da Udivadeb sobre esse tema. Eu me recordo que dias atrás, ali no Pastor Randolfo, o irmão Santo estava lá também, adorando,
teve a consagração geral da Udivadeb. Até está no YouTube este culto e esta mensagem com esse tema. E nós falamos exclusivamente sobre a promessa, porque é o tema que Deus orientou a direção geral das Assembleias de Deus, ligada à convenção, para ser tratado neste presente ano. E nessa noite nós iremos também tratar do mesmo tema, mas não precisamente sobre a promessa, mas sim sobre o resultado da promessa. Qual é, pastor Laércio, o resultado da promessa de Atos 2:39? O resultado é que a igreja fosse cheia do Espírito Santo. Então nessa noite eu quero tratar sobre esse subtema deste tema, cheios do Espírito Santo, aleluia. Eu não sei se você entrou aqui pela metade, eu não sei se você entrou aqui vazio, já com a luzinha da reserva acesa, mas eu tenho absoluta certeza que nesse culto a Deus, você vai sair daqui cheio do Espírito Santo de Deus. Sonoplasta, mantenha o microfone assim que está excelente. Eu estou rouco, mas está muito bom a sonoplastia desta casa de oração. Queridos, o livro de Atos dos Apóstolos revela como a igreja primitiva foi cheia do Espírito Santo. O ato de encher não é um ato soberano de Deus, mas é resultado de resposta de oração. Porque antes da igreja ser cheia, a Bíblia diz que eles passaram 10 dias no cenáculo falando da vida dos outros, não é isso? Ficaram 10 dias, Atos 1:14 e 15, orando. Crente que ora, ele não tem tempo de estar falando da vida dos outros, porque ao invés de estar falando dos outros, ele está falando com Jesus, aleluia. Então a igreja foi cheia como resultado de resposta à sua oração, mas não era aquela oração semanal que tem nas nossas Assembleias de Deus e que a maioria de nós falta, uma oração semanal com uma hora, não. A igreja primitiva orou 10 dias. Sabe o que é orar? Entrando dia e saindo dia, entrando dia e saindo dia. 10 dias eles oraram. A Bíblia Sagrada vai dizer que o Senhor Jesus orienta eles a ficarem em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos, ou seja, o Senhor não deu uma previsão, dizendo daqui a 10 dias vocês vão ser revestidos, daqui a 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, ele não deu previsão, ele falou ainda alertando, não muito longe desses dias, vocês serão cheios do Espírito Santo, e a Bíblia Sagrada vai dizer que quando Jesus é assunto ao céu, muitos discípulos viram isso, e alguns historiadores chegam a afirmar que aqueles 500 discípulos de Cristo viram eles subindo ao céu. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer que eles vão obedecer o mandamento de Jesus, de ficar em Jerusalém, até que do alto fossem revestidos pelo Espírito Santo. Só que tem um detalhe, irmãos amados, eles foram ficar orando, e nem todo crente suporta ter uma vida de oração, nem todo crente ele suporta orar, porque a nossa carne odeia orar, a nossa carne não quer orar, a nossa carne quer assistir Netflix, a nossa carne quer pegar o celular e ficar vendo vídeo de besteira em aplicativo, a nossa carne quer só se encher em churrascada, a nossa carne quer jogar futebol, usar roupa indecente e falar palavra imoral. É isso que a nossa carne quer, mas a nossa alma e o nosso espírito, ele geme pela
necessidade da oração. Por isso que Martinho Lutero disse que a oração é o oxigênio da alma, assim como o teu corpo precisa de oxigênio para viver. A tua carne, a teu espírito, a tua alma precisa de oração para sobreviver. Só tem vida em Cristo o crente que ora. Vou repetir porque eu não ouvi um glória desse lado. Só tem vida em Cristo o crente que ora. Então você pode decidir orar ou não. Você pode optar, mas saiba que se você optar por orar, você vai ser cheio, a tua alma vai ser saciada e alimentada. Mas se você optar por não orar, a tua alma ficará vazia e a tua carne ficará folgada. Irmãos amados, eu nunca vi um crente que ora derrotado. Eu nunca vi um crente que ora amargurado. Eu nunca vi um crente que ora depressivo. Eu nunca vi um crente que ora murmurador. Eu nunca vi um crente que ora reclamão. Eu nunca vi um crente que ora maldizente. Porque o crente que ora, ele tem a sua alma cheia. E as doenças da alma, do psique, não se manifestam nele. Porque aquele espaço já está preenchido por Deus através da oração. Então quando nós oramos, nós ganhamos muito. Mas quando nós oramos, nós também perdemos muito. Pastor, não entendi. Quando nós oramos, nós ganhamos. Mas quando nós oramos, nós também perdemos. Irmão Abimael, meu grande amigo, eu aprendo na Bíblia Sagrada que quando nós oramos, além de ganhar, nós também perdemos. O que nós perdemos, pastor? Perdemos a vontade de murmurar. Perdemos a vontade de reclamar. Perdemos a incredulidade. Perdemos a carnalidade, perdemos a fraqueza de fé, perdemos ser raso espiritual. Quando nós oramos, nós perdemos o desejo de estar na amargura, perdemos o desejo de estar triste, porque no livro de Provérbios revela que a tristeza é um pecado. Perdemos o desejo de perder essa vida, de não querer viver mais, de querer se executar. Não posso usar a palavra princípio que está sendo transmitida e nós vamos colocar no YouTube, senão o YouTube corta devido à palavra. E quando nós oramos, nós perdemos, aleluia, a vontade de morrer e só queremos viver. Tu não entendeu nada, né? Ei, Filipenses 1:21, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quer dizer o quê? Se vier, veio. Se não vier, não veio. Eu não estou preocupado com morte, porque o crente que ora, ele não se preocupa com morte. Ele não anda com medo da morte. Ele anda tendo vida. João 10:10, parte B. E vida com abundância. Só quem está me entendendo, dê o teu melhor, glória a Deus. Eu aprendo com a igreja primitiva que a oração nos faz ser cheios do Espírito Santo. Mas nem todo mundo suporta orar, porque dos 500 iniciais, 10 dias depois, Atos 1:14, só tinham 120. Mais da metade havia abandonado o altar da oração e a congregação no cenáculo. Ou seja, mais da metade da igreja não tem uma vida de oração. Eu aprendo isso na Bíblia, porque oração não dá ibope. Oração não dá status na terra. Oração não dá fama. Oração não dá poder com os homens. Aleluia. Oração é coisa de crente que quer ter intimidade. Oração é coisa de crente que quer ser vazio das coisas do mundo e ser cheio das coisas de Deus. Aleluia. Um homem de Deus chamado Samuel Chadwick, que foi professor na universidade
cristã de Londres, foi mestre de Leonardo Ravenhill, que viveram no século XIX. Esse homem disse que o diabo ri da nossa sabedoria, zomba das nossas pregações, escarnece dos nossos louvor, faz pouco caso dos nossos estudos, mas o diabo treme quando o crente ora. O diabo não tem medo da tua pregação, do teu louvor, do teu cargo. Ele faz rir e zombar, mas quando tu ora, o inferno fica em desespero. Aleluia! Porque uma boa pregação até impressiona os homens, mas o diabo faz zombar. Agora, uma oração pode não impressionar ninguém, porque a melhor ação é aquela que nós fazemos em secreto. O Senhor Jesus, ele disse em Mateus 6:6, e tu, quando orares, entra no teu quarto e faz o quê? Fecha a tua porta. Observe que Jesus, ele não disse, e se você orar, se tu decidir. Não, ele falou, e quando orares, porque o crente salvo, ele sabe que a oração é um estilo de vida para ele, não é ocasional. Oração não é bolo para ser dado em ocasiões especiais. Oração é pão, aleluia, para nos alimentar todos os dias. Ei, Jesus, nessa noite, ele tem o pão de cada dia para a tua vida. Oh, glória! Deixa eu ir para o texto, aleluia. A Bíblia Sagrada então vai dizer que a igreja primitiva, ela foi cheia do Espírito Santo. Quantos foram cheios do Espírito? Os 120 que perseveraram em oração. Primeira coisa para ser cheio do Espírito Santo, perseverar em oração. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios 5:18, ele disse, não vos embriagueis com vinho, em que há devassidão, mas enchei-vos. Mais o quê? Enchei-vos quer dizer o quê? Que eu não vou esperar alguém vir e me encher. Enchei-vos é como se ele estivesse descrevendo você pegando uma botija de azeite e derramando, se enchendo e derramando sobre a tua vida. É isso que acontece com o crente que ora, que persevera e que se humilha. Ele vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, aleluia. Deus nessa noite, ele quer que você seja cheio. Por mais homilética que eu possa usar, por mais teologia que eu possa aplicar, por mais Bíblia que eu possa pregar, eu não tenho poder de te encher. Por mais louvores que o nosso amigo cantor Sandro possa cantar, ele não tem poder de te encher. Quem vai encher você é você mesmo, porque a Bíblia está dizendo, ei, enchei-vos do Espírito Santo, mais enchei-vos, mais enchei-vos, mais enchei-vos do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo, ele é diferente, porque hoje em dia nós vemos muitos crentes reclamando, dizendo, aquele culto tal não me agradou, aquele culto não foi bênção na minha vida. Sabe por que ele diz isso? Porque ele é um crente vazio, porque o culto não é Deus que faz culto, quem faz culto é nós, a igreja. Deus não faz culto, Deus recebe culto. Nós viemos para cá para oferecer a Deus um culto de qualidade, um culto de adoração. Nós viemos nessa noite cultuar. O original da palavra cultuar
quer dizer prestar homenagens, adorar, reverenciar. É isso que é prestar um culto. Nós viemos aqui nessa noite prestar um culto a Deus. Então, se o culto não prestar, a culpa não é de Deus. A culpa é, sabe de quem? Daquele que não está verdadeiramente prestando culto a Deus. Então não tem culto ruim. Tem crente ruim que presta um péssimo culto ao Senhor. Mas nessa noite, a palavra de Deus para a tua vida é que você vai ser tão cheio que a partir de hoje tu só vai prestar cultos de qualidade ao Senhor. Oh, glória! Pregador não tem pílula de avivamento no bolso para jogar para a igreja e o vento pegar, o fogo cair. Não, é a igreja que ora. Atos 1, 14 e 15. Estavam todos reunidos e perseveravam em oração. E Atos 2 vai dizer que o Espírito Santo resolveu descer, e ele continua com a igreja da atualidade. Oh, glória, Lamandorabanagasébia. O crente vazio, ele é terrível. O crente vazio, ele é insuportável. Hoje em dia, você vê o crente vazio, ele tem que ver o movimento na igreja. O crente vazio, irmão Sandro, ele quer ver o movimento. É por isso que, como ele não tem bagagem, não tem Bíblia, não tem palavra, aí ele fica mandando os irmãos dizer: fala para quem está do teu lado isso, balança aí o ombro dele, ei, vai chacoalhando ele aí, incomoda ele aí, manda esse cubo de gelo. Adora, isso é o crente vazio que quer ver movimento na igreja. Eu não vim para a igreja para estar balançando o irmão que está do meu lado. Eu vim cultuar ao Senhor. Eu não vim dizer nada para o irmão que está do meu lado. Eu vim aqui dizer para o Senhor que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, que Ele é eterno, que Ele é glorioso, que Ele é digno. Só quem veio adorar a esse Deus, você tem agora a oportunidade de adorar. Aleluia! Oh, glória! Estamos aqui para adorar. Aí quando o pregador vazio diz isso e nada acontece, porque, irmãos amados, uma coisa chata é você vir para a igreja e ter que ficar falando para quem está do seu lado, com os outros mandando. Né? Parece que a gente é imbecil palerma, né? E ele fala: diz isso, irmão, ninguém quer criança. Ei, nós somos crentes maduros e sabemos já falar a palavra de Deus. Diz isso para o teu irmão, diz aquilo para o teu. Parece que está ensinando um Mobral, né, para a igreja. Aleluia! Ele está diminuindo, ele está querendo diminuir a igreja do Senhor. Eu não vejo Paulo fazendo isso nas igrejas. Eu não vejo Paulo escrevendo a Timóteo dizendo: Timóteo, quando tu estiver pregando, balança lá o irmão que estiver ao teu lado. Fala para os pregadores dizer isso, levantar, aleluia, marchar, dançar, rodar. Não é isso que eu aprendo na Bíblia. O que eu aprendo na Bíblia é Paulo dizendo para Timóteo: prega a palavra a tempo, a fora de tempo, insta na palavra. Prega a palavra, que o Espírito Santo vai se encarregar do restante. Aleluia! Eu não defendo um culto frio, irmãos. Nós somos pentecostais.
Nós somos assembleianos. Eu não defendo um culto nos moldes reformados, nos moldes tradicionais, aquele culto gelado, frio, que a pessoa na hora da pregação dorme. Não, eu defendo o culto avivado, aleluia. Mas eu sei que para o culto ser avivado não precisa de estratégia humana. Ele precisa da unção do Espírito Santo. Aí quando os pregadores, irmãos, olha só, quando os pregadores estão lá pregando e nada acontece, aí ele vai começar a mexer com a mente, vai começar a entregar falsas profecias, vai começar a inventar macumbaria. Irmãos, é tanta profecia de macumba que tem pouco centro de macumba para tanta profecia de macumba. Todo mundo que vem à igreja parece que está macumbado, que o pregador vazio olha e diz: tem uma macumba na tua vida aí, eu estou vendo o teu nome na boca de um sapo, aleluia. Ele não tem nada para dar para a igreja, ele não tem palavra. Aí ele vai apelar para o emocional e vai começar a mentir, vai falar: olha, tu vai rodar os 4 cantos da terra, Deus vai te dar uma casa própria, um carro novo está vindo aí. Irmãos amados, nós estamos aqui, não é para dizer que Deus é corretor da Caixa Econômica, não. Nós estamos aqui, não é para dizer que Deus é vendedor da Bali, não. Nós estamos aqui para cultuar e adorar. E quando a igreja adora, aí Deus derrama e abençoa, não no que eu quero, mas no que eu preciso. Ah, tu não entendeu não, meu Deus. Deus derrama não no que eu quero, mas no que eu preciso. Aleluia. Porque Deus sabe, irmãos amados. Talvez tu diga: Senhor, eu estou precisando de uma Hilux ano 2021 e é aquela SW fechada. Aí Deus olha lá, vê que tu ganha 1.600 e não dá nem para a primeira parcela do IPVA. Aí Deus: não, recebe o Fiat Uno, meu filho, porque Deus não vai te dar o que você quer, Ele vai te dar o que você precisa. Ai. Aí o irmão diz: eu quero uma mansão no Lago Sul. Não tem condição de pagar nem para alguém limpar a piscina. Ele não tem dinheiro para pagar nem a diária do jardineiro, aparar grama, cortar as árvores bonitas. Aí ele: eu quero uma mansão no Lago Sul. E quando estava morando no Sol Nascente, lá na Ceilândia, ele não pagava nem a conta de água, atrasava a luz. Ele vivia se humilhando, pedindo para um e para outro que não tinha. Aí olha: eu quero uma mansão no Lago Sul. Não. Então, pastor, eu anseio por coisas grandes. Irmãos, eu também. Nós não servimos a um Deus mendigo, nós servimos a um Deus que Ageu disse em Ageu 2:8: ei, o ouro e a prata é do Senhor. Nós servimos a um Deus que é dono de tudo. Mas aí, qual é então, pastor, a maneira correta de orar? É aquela que Jesus ensinou em Mateus 6:9, a oração modelo, a oração do Pai Nosso. Na oração do Pai Nosso não diz: me dá mansão, me dá carrão, me dá lanche. Não, na oração do Pai Nosso diz: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Aleluia. O que vai vir para a tua vida da terra e o que vai vir para a tua vida do céu é de acordo com a vontade de Deus. E a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável
agradável. Quantos querem receber a vontade de Deus? Então diga amém se você concorda. Oh, glória! Já vou partir para o final. Já estou rouco, o irmão desligou o retorno aqui, mas Deus vai nos dar graça. Parto para o final agora. Aí o pregador vazio, olha para mim já ir para o final. Ele não tem o que dizer para a igreja, ele vai fazer falsas promessas. E aí, para as promessas parecerem verdadeiras, ele vai dizer: eu determino. É hoje o dia da tua bênção. Deus vai te ajudar hoje. Eu determino o teu milagre. Eu determino a tua casa própria. Eu determino o teu carro novo. Eu determino a tua cura. Eu determino o teu milagre. Eu determino isso, eu determino aquilo. Quem é o ser humano para querer determinar uma coisa para o nosso Deus? Quem é, irmãos amados? Quem é o ser humano para querer determinar alguma coisa para esse Deus? Quem diz isso não conhece a Deus, porque se conhecesse não ia nem ousar dirigir tal palavra. Quem é o ser humano para determinar alguma coisa para esse Deus que disse em Naum capítulo 1 versículo 3 que as nuvens são poeira de seus pés? Quem é o ser humano para querer determinar alguma coisa para esse Deus que no Salmo 147 verso 4 diz que conta todas as estrelas? Segundo os astrônomos, tem mais estrela no céu do que grão de areia na praia. E o nosso Deus conta todas elas e chama elas pelo nome, e nenhuma delas faltam na sua lista. Quem é o ser humano para querer determinar alguma coisa para esse Deus que em Isaías capítulo 40 versículo 12 a Bíblia diz que ele tem todas as águas do oceano na concha da sua mão? Quem é o ser humano para determinar alguma coisa que nesse mesmo verso diz que ele mede a terra a palmos? Quem é o ser humano para determinar alguma coisa para esse Deus que pesa os montes em uma balança? Quem é o ser humano para determinar alguma coisa para esse Deus que disse para Moisés em Êxodo 13:14: Moisés, eu sou o que sou? Quem é o ser humano para determinar alguma coisa para esse Deus que disse em Isaías 43:13: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos? Operando eu, quem pedirá? Quem é o ser humano para querer determinar alguma coisa para esse Deus, para esse Jesus que disse em João 6:35: eu sou o pão da vida? Que disse em João 8:12: eu sou a luz do mundo? Que disse em João 8:58: antes que Abraão existisse, eu sou? Que disse em João 10:7: eu sou a porta das ovelhas? Em João 10:11: eu sou o bom pastor? Em João 11:25: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem é o homem para determinar alguma coisa para esse Jesus que disse em João 14:6: eu sou o caminho, a verdade e a vida? Em João 15:1: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Quem é o ser humano para querer determinar? Nós não determinamos nada para Deus, é Ele que determina para nós. Aleluia! Deus está determinando algo bom para a tua vida. Oh, glória! Olha para mim, já vou finalizar, tenho 6 minutos, olha aqui. O crente que é cheio do Espírito Santo, quando a gente usa esse termo cheio, nós pensamos que é como esse copo que está cheio de água. Então eu quero dizer que eu tenho que receber
o Espírito até a borda, até a superfície do copo, não é isso que nós pensamos? Mas a Bíblia usa o termo cheio, não para dizer o quanto você tem do Espírito Santo, mas sim o quanto o Espírito Santo tem de você. Quer dizer que não é colocar a água no copo, mas jogar o copo dentro do oceano, porque a água dentro do copo, ela vai para onde o copo quiser, mas o copo dentro da água, dentro do oceano, ele não vai para onde ele quer. Ei, o Daniel Bispo entendeu. Ei, ele não vai, Abimael, ele não vai para onde ele quer, ele vai para onde o Espírito quer. Pastor Laércio, como saber se eu sou cheio de Deus? Você é cheio, não quando vai para onde tu quer, mas quando vai para onde o Espírito Santo quer que você vá. Ser cheio do Espírito Santo não é quando eu estou com o microfone na mão, mas é quando eu estou na presença de Deus, ou seja, toda hora, todo o momento. Olha para mim, irmãos amados, tem gente que só é cheia do Espírito aparentemente, quando recebe isso daqui na mão, quando tem isso daqui na mão. Isso daqui não tem unção não, irmão, isso aqui é apenas um aparelho sonoro para aumentar a tua voz, porque tem gente que sem isso daqui não dá um glória, não dá um aleluia, não cultua, não adora, fica morto o culto inteiro. Aí quando pega isso aqui, pastor Neto, ele muda, ele se transforma. Ei, parece que recebeu a unção. Ei, o crente cheio do Espírito Santo, ele é crente cheio, tanto com microfone como sem o microfone. Microfone não enche ninguém, mas crente cheio, ele usa o microfone, e quando não está com o microfone, ele continua cheio, adorando a esse Deus. Ah, meu Deus, ele continua cheio, aleluia, ele continua cheio do Espírito Santo, porque agora, finalizo agora, a Bíblia Sagrada revela que no livro de Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva, ela foi cheia do Espírito Santo, porque antes do Espírito Santo descer, os apóstolos não conseguiram expulsar um demônio de um jovem, mas quando o Espírito Santo desce, até a sombra de Pedro cura. Quando o Espírito Santo desce, até os lenços de Paulo opera milagre. Quando o Espírito Santo desce, Filipe é trasladado para outro lugar, sem pegar TAM, sem pegar Gol, sem pegar VASP, que não existe mais, sem pegar voos chiques como o da Latam. Ele vai transportado num Airbus que não tem limite, chamado Espírito Santo. E o check-in é feito no dia que tu aceita. Então, se tu já aceitou, o check-in já está carimbado. Voa nas asas do Espírito. Ah, meu Deus, oh Jesus, eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Ah, mas tu está pregando, pastor. Volta o vídeo, desde a hora que eu entrei. Eu já estou sentindo, irmão, porque eu não vim aqui para olhar para o homem, eu vim aqui adorar a Jesus. Para me entregar o microfone agora, o pastor Neto. Não vou nem orar, pastor, você ora e faz o apelo. A Bíblia diz, preste atenção nisso para fechar, com chave de ouro. Olha, a Bíblia diz que a igreja primitiva foi cheia de quê? Cheia, não foi pela metade. E cheio não é possuir,
é ser possuído. Cheio não é reter, guardar, mas cheio é deixar ele transbordar. A igreja primitiva foi cheia, por quê? Porque no livro de Atos, cada capítulo revela como a igreja foi cheia. Está aqui na Bíblia, cada capítulo revela como a igreja foi cheia. Atos capítulo 1, oraram 10 dias, e Jesus falou: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Atos capítulo 2, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu e batizou 120, e até hoje a igreja é cheia. Atos capítulo 3, a Bíblia diz que Pedro e João, cheio do Espírito Santo, levantam um paralítico na Porta Formosa. Atos capítulo 4, a Bíblia diz no verso 4 que mais 5.000 se converteu, e no verso 31 que todos foram cheios do Espírito Santo. Atos capítulo 5, Ananias e Safira morrem porque mentiu para o Espírito Santo, mas contrapartida, toda Jerusalém é evangelizada. Atos capítulo 6, é escolhido 7 diáconos cheios do Espírito Santo. Em Atos capítulo 7, a Bíblia diz lá no verso 55 que Estevão, cheio do Espírito Santo, vê o céu aberto, Jesus glorificado. Atos capítulo 8, e Filipe, cheio do Espírito Santo, prega em Samaria, e a grande alegria naquela cidade. Atos capítulo 9, a Bíblia vai dizer no verso 17 que Ananias ora para que Saulo fosse cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 10, a Bíblia diz que Pedro ora e toda a casa de Cornélio é cheia do Espírito Santo. Atos capítulo 11, a cidade de Antioquia é impactada pelo Espírito Santo e os crentes recebem o nome de cristão. Atos capítulo 12, o inferno se levanta contra a igreja. Tiago é morto, Pedro é preso, mas a igreja orava. A igreja cheia do Espírito Santo ora, e Deus manda um anjo, solta Pedro. Em Atos capítulo 13, a Bíblia diz que lá em Antioquia disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Em Atos capítulo 14, Listra, Icônio e Derbe é impactada pelo Espírito Santo. Em Atos capítulo 15, há um concílio em Jerusalém e é terminado sobre a direção do Espírito Santo. Atos capítulo 16, Filipos é impactada pelo Espírito Santo. Atos capítulo 17, Tessalônica é impactada pelo Espírito Santo. Atos capítulo 18, Corinto é impactada pelo Espírito Santo. Atos 19, Éfeso é impactada pelo Espírito Santo. Atos capítulo 20, Troade é impactada pelo Espírito Santo. Atos capítulo 21 e capítulo 22, Paulo mesmo preso, ele prega um sermão cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 23, Paulo prega lá no Sinédrio, está aqui na Bíblia. Atos capítulo 24, Paulo evangeliza o governador Félix. Atos capítulo 25, Paulo evangeliza o governador Festo. Atos capítulo 26, Paulo evangeliza o rei Agripa, e o rei grita: para, Paulo, porque tu está me persuadindo a ser crente. Atos capítulo 27, o barco que Paulo está quebra, mas ele ganha todos para Jesus. Atos capítulo 28, Paulo chega na ilha de Malta e, cheio do Espírito Santo, ele ora e todos os enfermos daquela ilha são curados. E Atos é o único livro da Bíblia que não tem fim. Sabe por quê? Porque a igreja continua cheia do Espírito de Deus. Só quem é cheio, dá o teu melhor glória a Deus e se coloca de pé.